2 de abril, domingo. O meu nome é Leonel. Muito obrigado por você estar em meu canal aqui no YouTube ou vendo esse vídeo pelo site Finance News. Nós vamos estudar no vídeo de hoje o gráfico do índice Bovespa e desses papéis aqui, ó. A BRKM5, Vale 3, CSN Mineração, Petri 4, CEMIG, TUB 4, Zin 5, Raiz 4 e VEG 3. Tá? A maior parte desses papéis aqui foram pedidos para a gente estudar. Vamos então começar pelo índice Bovespa. O que o índice fez aqui na última semana, tá? O índice fez uma perna de alta com um volume levemente crescente. Esse volume não aumentou muito, mas ainda assim ele deu sustentação para essa alta aqui, tá? Isso é positivo e o índice consegue cruzar na semana que passou para cima da média. Na sexta-feira deixou um sinal de que no curtíssimo prazo pode haver uma realização. Essa realização aqui é desejável, já que o índice vem dessa alta, então é normal que ele faça o quê? Faça um teste de fundo. É o que o índice Bovespa precisa no gráfico diário. Um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui, ou seja, aquela região ali de 97 mil pontos. O que nós temos que ficar observando? Se após o índice fazer o teste de fundo, né? Ou seja, cair até as regiões de suporte e se ele vai armar o pivô de alta. Se armar o pivô de alta e romper uma região de resistência, ele pode confirmar uma onda 3 para cima do tamanho dessa onda aqui. Então vamos aos pontos de suporte, primeiramente, na minha opinião. Tá? Ele parou aqui numa região de suporte, que é 101.800 pontos, olha aqui, ó. Tá? Foi suporte aqui, um suporte dado aqui por esse topo rompido vira suporte. O outro, na minha opinião, é na faixa de 101.561. O outro na média de 9 períodos, que é essa linha azul mais fraca, ou seja, aqui na região de 100.600 pontos. Depois 100.270 também é suporte, 99.500 também é um suporte. Depois aqui embaixo, né, 97.718 e o principal suporte, na minha opinião, no curto prazo 96.994, tá? São regiões que o índice pode fazer a sua realização, tá? A sua perna de baixo, a sua onda 2 para baixo, certo? Digamos que o índice, vamos fazer agora um exercício de futurologia. Né? Temos uma perna de alta, digamos que nós tenhamos aqui uma perna de baixo, uma onda 2 para baixo, até essa faixa aqui dos 100 mil pontos. Né? Chegando aqui nos 100 mil pontos, se ele voltar a subir, vamos usar a ferramenta de Fibonacci para nos indicar até onde que ele poderá fazer aí uma possível onda 3 para cima. Isso aqui é um exercício de futurologia, tá, pessoal? Não há sinais no gráfico de que isso possa acontecer ainda. O índice buscaria os 100%, que é a região de 107.185 pontos, ou seja, essa faixa aqui, ó, tá? Pelo menos, né? Pelo menos. O que significa isso? Que uma vez feito o pivô aqui de alta, a curvinha para cima, ele pode buscar aquele alvo lá em cima, ou seja, uma onda 3 do tamanho dessa onda 1 aqui, tá? Pelo menos com 100%. Muito bem. Agora, para quem não gosta de usar a Fibonacci e quiser olhar no gráfico os pontos de resistência, basta olhar os topos, tá? Nós temos uma resistência imediata em 104.090 pontos aqui, ó. Eu diria que nós temos uma outra resistência logo ali em cima, 104.165 pontos, dada por esse topinho aqui, ó. Então isso aqui tudo, gente, ó, é uma região de resistência. É a principal resistência de curto prazo que o índice tem que romper. Rompida essa resistência, a próxima, na minha opinião, está em 105.053 pontos. Tá? Então vamos lá de novo. Temos uma resistência aqui nessa região de uma resistência imediata, né, na região dos 104.153, tá aqui, né? Depois a próxima 105.091, depois subindo mais um pouquinho, se continuar subindo, né,
em 106,736, resistência dada por esses topos. São resistências de curto prazo, tá? A próxima em 107.607, certo? O que nós vemos no gráfico diário também? A média de 9 períodos levemente inclinada para cima, isso também é positivo, tá? Bom, lá no gráfico semanal do índice Bovespa, vamos ver aqui o gráfico semanal, nós tivemos um candle de alta, uma alta de 3% na semana que passou, e o índice sequer chegou a tocar na média de 9 períodos, tá? Então, a média de 9 períodos aqui é um ponto de resistência. Toca ali e tende a cair. Se continuar subindo mais um pouco, 106.823 é uma resistência no gráfico semanal e depois na média móvel, 107.457 também é resistência, tá? Nesse tempo gráfico aqui as médias continuam apontando para baixo, o volume subiu um pouquinho, não foi tanto, né? E continuamos monitorando, né? Para quem nos acompanha aqui há mais tempo, a gente dizia que o índice poderia estar formando aqui uma onda 3 para baixo, né? Muito bem, essa onda 3 veio e agora a gente tem que ver se vai fazer uma 4 para fazer uma 5, né? Que levaria os preços para muito mais lá para baixo, né? Dos 96 mil pontos, enfim. Ou se o índice vai fazer aqui uma armar no gráfico diário um pivô de alta, tá? Para quem pensa em alta, tem que ficar de olho num possível pivô de alta aqui ao longo das próximas semanas. Bom, como o índice repicou, tá? Nós temos vários papéis que fizeram um movimento parecido lá no gráfico diário. Fizeram o quê? O repique. Aqui está o gráfico de Braskem, BRKM5, gráfico diário. Olha como ele sobe, uma perna de alta. No caso de Braskem, já está fazendo o quê? Uma correção. Isso aqui é uma correção no tempo dessa perna de alta, tá? Nós temos aqui o padrão, mastro e flâmula, né, que muita gente gosta de operar. Se romper essa flâmula aqui para cima, é um ponto de entrada, ou seja, se romper aqui a região dos R$ 20,07, é um ponto de entrada. Aliás, esse aqui é um gráfico que dentre os que eu olhei toda a carteira teórica do índice Bovespa, né? Dentre os que eu olhei, é um gráfico que me chama a atenção, tá? Porque a média de 9 já fica apontando para cima, tivemos uma forte alta, o volume, vejam que o volume começa a cair um pouquinho com o papel consolidado aqui, né? Fazendo uma realização no tempo. Isso significa que a força vendedora já não está tão presente, assim, tão intensa nesse papel, né? Então eu ficaria muito atento se rompesse esse nível de resistência no gráfico diário BRKM5, 20,07, porque pode buscar o quê? Aquela faixa dos R$ 21, né? Temos uma resistência aqui no meio do caminho em 20,34 por ali, e depois as próximas lá em 21,10, 21,41, isso aqui, ó. Esse topo aqui deixado ali no começo do mês de março. Como o papel caiu muito, tá? Vale a pena ficar de olho, certo, pessoal? No semanal a gente vê que o papel está recém fazendo o início de um repique, que pode ser um repique, né? Com alvos, olha, vejam como o papel está longe. O preço está em 19,36 e a média de 21 está lá em 23. Isso aqui tudo é o desvio da média, né? O preço tende a buscar a sua média em algum momento, tá? Por isso que aqui ele tem espaço para subir ainda, né? Fica aí para vocês avaliarem. Vamos ver agora na sequência aqui o gráfico de Vale 3. A Vale 3 também sobe, né? Subiu aí durante a semana, não subiu muito, né? Subiu fraquinho, quer dizer, não tão fraco assim, né? Mas vamos lá, subiu até a média e olhem que após tocar na média, já sente a resistência da média e volta a cair na sexta-feira, tá? O que tem que observar aqui nesse gráfico? Se ele vai armar um pivô de alta aqui, ó, tá? Lá no gráfico de hora em hora, a gente consegue observar isso melhor. Vejam aqui, ó, sobe, está testando o fundo. Qual fundo? Esse aqui, ó, tá? Tem que ver se o papel nas próximas horas, nos próximos pregões, vai voltar a subir e romper 82,22. Romper esse topo aqui. Esse é o gráfico de hora em hora. Agora vou pular para o gráfico diário novamente. No gráfico diário,
a gente vê que a média está ali em 82,20, né? Então isso aqui é uma forte região de resistência de curtíssimo prazo para Vale. Tem que romper essa resistência para mostrar que ela vai voltar, né? Ou que ela vai começar a subir aqui, entendeu? Nesse momento, a Vale ainda vem fazendo fundos cada vez mais fundos, tá? Um mais baixo que o outro, que o anterior, né? Então, isso é uma clara tendência de baixa iniciada lá em janeiro, tá? Vamos só voltar aqui para os pontos de suporte, né? O papel parou praticamente num ponto de suporte de curtíssimo prazo, que é a média de 9 períodos. Se continuar caindo, 79,85 é suporte, 78,61 é suporte, 78,06 é suporte. Depois de Vale, eu quero ver com você CSN Mineração, também do setor, né, no mesmo setor da Vale. Esse aqui é um gráfico mais interessante do ponto de vista aqui no diário. Né? Olha só, o papel sobe com mais força que a Vale, cruza para cima da média de 21. O que está faltando agora nesse papel? O teste de fundo, a onda 2 para baixo, que pode vir até onde? 4,73, 4,63, 4,59. Após papel cair, se ele armar pivô e voltar a subir, vale a pena ficar de olho. Principalmente se romper 4,92 ou se romper 4,95. É essa região de resistência. Porque aí ele pode buscar o que? 5,20. Tá? Esse topo deixado em março deste ano. Tá? No semanal, o que a gente observa? No semanal, a situação aqui ainda não oferece uma compra, a não ser para quem tem perfil de alto risco. Quem tem um perfil de alto risco já fez a aquisição de alguns lotes, tá? E colocou como pontos de coloca como alvo aqui possivelmente a região de 5,40, que é esse topo. E se romper 5,40 ele compra mais lotes, tá? Então, gente, aqui vejam que o papel nesse tempo gráfico ele fez uma correção normal depois dessa enorme alta. Para mim, tudo isso aqui é uma onda, uma perna de alta. Isso aqui é uma onda 2, um teste de fundo. Será que vai fazer uma onda 3 para cima? Vamos seguir acompanhando, tá? É um gráfico para colocar no radar, sim, né? Tá? Mas principalmente se romper, né? Para quem gosta de usar o gráfico semanal, que é um gráfico aí para operações de médio prazo, né? Vários meses, tem que ficar de olho no rompimento de 5,41 se houver, com volume alto. Está um pouquinho longe ainda de lá, né? Bom, visto o papel de CSN Mineração, vamos ver agora a Petri 4, a Petrobras. Petrobras, papel com forte risco político. Isso nem sempre obedece a gráfico, né? Mas vamos lá, como é um papel que tem boa liquidez, olha aqui, ó. Na semana que passou, eu desenhei esse retângulo que o papel estava lateralizado. Né? O papel escolheu romper o retângulo para cima. Então, podemos dizer que tudo isso aqui é uma perna de alta. Está fazendo o teste de fundo. Qual fundo? Esse aqui. Então, observem se ele vai armar o que? Uma onda 3 para cima. Tá? Para ele armar uma onda 3 para cima no gráfico diário, Petri 4 vai ter que romper primeiramente 24,30. Romper isso aqui. Ó. Rompendo isso aqui, alvo primeiro 24,75, né? Primeira resistência, 24,87. Depois 25,59, depois quem sabe 26,63. Eu não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, tá? Como eu já salientei, é um papel com alto risco político. Qualquer notícia sobre alterações aí nos seus planos, isso já impacta negativamente o papel, tá? Vejam que o volume, quando o papel cai aqui, ó, o volume vem aumentando. Isso significa o quê?
Isso significa que os vendedores estão muito fortes nesse papel, tá? Então, qualquer compra nesse papel seria uma compra contra essa tendência aqui, ó, iniciada, uma tendência de baixa, ali iniciada em fevereiro, né? Nesse momento seria uma compra contra a tendência e ela é uma compra de alto risco, tá? Se o papel, vamos aos pontos de suporte, né? Na minha opinião, suporte imediato 23 com 21, 22 com 83, 22 com 47. Se perder esse suporte aqui embaixo, próxima parada, na minha opinião, 21 com 83. Depois, 20 com 78. Sobre Petri 4 era isso. Vamos ver agora o gráfico de CEMIG. CEMIG 4. Gráfico diário de CEMIG 4. Tá? O papel subiu muito forte na semana que passou, o volume aumentou, tá? As médias apontam para cima agora, né? O papel vinha numa forte tendência aqui de baixa e agora já inverteu essa tendência, já passou para alta. É hora de comprar CEMIG, tá? Para quem faz um adequado manejo do risco, não, porque o papel está com preço lá em 11,44 e a média mais perto está em 10,78. Isso aqui tudo é o tamanho do risco. Por quê? Porque se o papel fizer uma realização, ele tende a buscar as suas médias. Tá? Então, o papel precisa fazer uma correção até níveis de suporte. 11 com níveis de suporte tais como 11 com 31, 11 com 19, 10 com 89, na média também, né? 10 com 77, certo? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal de CEMIG. Fez uma perna de alta, o volume aumenta, precisa fazer o que? Teste de fundo e armar uma onda 3 para de repente levar os preços de novo lá para 12,54, esse topo de agosto do ano passado, tá? Vejam que isso aqui é resistência, ó. Essa faixa aqui de 11,66, 11,75, 11,81, tudo isso aqui é uma resistência no gráfico semanal e o papel se aproxima dessa resistência, tá? É uma barreira que o papel tem que romper para chegar de novo até os 12,56. Fica aí então para vocês avaliarem CEMIG e TUB 4. Outro papel pedido para a gente estudar. E TUB 4, vamos ver o gráfico diário de TUB 4. Tá? Olha aqui, ó, o papel sobe com força, o volume cai um pouquinho nos últimos dois pregões da semana que passou, reage com força. Tá? A média de 9 e a média de 21 já apontam para cima, tudo isso é positivo. Aí vem a pergunta, é hora de comprar YouTube 4? Antes disso, o papel, na minha opinião, precisa fazer um teste de fundo, um recuo aqui, uma onda 2 para baixo. Tá? Até níveis de suporte. Quais são? Na minha opinião, primeiro suporte 24,49, depois 24,37, depois 24,08 e depois na média de 21, 23,86. Se vier até esses níveis de suporte e voltar a subir, o papel fica muito interessante, né? Tá? Porque ele pode estar armando aqui uma onda 3 para cima, né? E invertendo essa tendência de baixa. O papel entrou numa tendência aqui de baixa, ali em 17 de fevereiro, tá? Os fundos são cada vez mais fundos, né? Tecnicamente uma clara tendência de baixa, e agora ele parece estar invertendo isso, só que tem que fazer um teste de fundo, uma onda 2, certo? No semanal, vamos limpar esse gráfico aqui. O que a gente observa aqui nesse tempo gráfico, né? Fez apenas um recuo, um retorno até a média de 21. Precisa necessariamente fazer o quê? Teste de fundo e depois armar um pivô. Tá? Vejam que essa região aqui, ó, 24,92, 25, é uma região de resistência importante para YouTube 4 no semanal. Tem que romper isso aqui. Depois de YouTube,
Usiminas, o ZIN 5, no gráfico semanal de Usiminas, o ZIN 5, a gente vê que o papel toca na média de 21 e já recua um pouquinho, né? Esse aqui é o gráfico semanal. Então, a média de 21, 7,44 é resistência. É uma resistência bem importante, tá? O que é ruim nesse gráfico aqui é que a média de 9, que é a média do especulador, no semanal cruza para baixo da média de 21, tá? Isso é negativo, né? Aqui nesse tempo gráfico tem que esperar mais algumas semanas. O ideal é que o papel faça aqui uma onda 2 para baixo e depois volte a subir, tá? Armando uma onda 3 para cima. Não há sinal à vista disso no gráfico ainda. Vamos pular então o gráfico semanal, na minha opinião, não dá condições para compra, tá? Ainda, né? Vamos ver aqui no gráfico diário de Usiminas. Olha só, o papel sobe forte, inclusive deixa um gap aqui, né? Não sei qual foi o motivo dessa alta aqui tão forte Ah, sim, foi um dos acionistas de referência, se a memória não me falha, a Ternium, se tornou, vai comprar participação de outro acionista importante e aí o mercado gostou disso, né? É uma reestruturação no âmbito corporativo, então o mercado gostou e o papel subiu muito forte, deixou inclusive um gap, tá? Um volume muito alto. Então agora tem que no gráfico, o que tem que fazer? O papel ele deixou um sinal aqui de que vai fazer uma correção. Isso aqui é uma Shooting Star. É um candle que indica que pode haver uma correção aí nos próximos pregões. Vamos ver se o papel busca aqui o suporte de 7,23, 7,14, tá? 7,05. Vamos ver se após vir essas regiões, se ele vai voltar a subir e vai romper 7,54. O papel vai ter que romper, na minha opinião, o topo da sombra. Eu geralmente incluo nos meus estudos, o rompimento tem que ser da sombra, tá? Isso aqui é uma sombra, né? Tem que romper a sombra, tem que romper a parte superior. Por quê? Porque a sombra integra o preço, né? O candle é o preço. Então vai ter que romper lá em cima, aí sim você avalia uma entrada, tá? Por favor, não entenda o que eu estou falando aqui como recomendação, né? Mas na minha opinião é isso que tem que observar. Tem que observar se o papel após uma correção ele vai voltar a subir, se vai romper 7,54. Nesse tempo gráfico, a média de 9 aponta para cima, mas ela está fraquinha ainda. Ela tem que cruzar para cima da média de 21, né? E vejam que a média aqui tem sido a grande resistência desse papel. Tá? Então, o papel cruza para cima da média de 21. Isso é muito positivo, mas falta o teste de fundo agora, né? Tá? Acho que vale colocar no radar, sim, né? Vamos ver se o papel consegue reverter essa tendência forte de baixa iniciada em janeiro e se passa a fazer zigue-zagues para cima, tá? Caso o papel faça o rompimento aqui de 7,54, ele tem como alvo primeiro 7,71, 7,75, 7,82, né? Muito bem. Falamos de Usimina, vamos ver raiz 4. Raizen, raiz 4. A Raizen é um papel como o Braskem e dezenas de outros na carteira teórica do índice Bovespa, que fez aquilo que eu destacava, né? Assim como o índice fez uma perna de alta, esses papéis também fizeram uma perna de alta. Mas isso aqui não basta para a gente tomar uma decisão de entrar no papel. Tem que ter uma perna de alta e tem que ter um teste de fundo, uma onda 2 para baixo. Esse papel aqui precisa fazer o quê? Uma correção, tá? Até quais níveis? 2,79, 2,78, até de repente aqui a faixa de 2,73, 2,68, de repente 2,62. É um papel que vale pouco, tem um beta mais alto, né? Um risco mais alto, uma oscilação percentual muito alta. A média de 9 já aponta para cima. O papel precisa fazer um teste de fundo. Qual fundo? Esse aqui. Se armar pivô e voltar a subir e romper 2,95, se romper essa barreira aqui nessa região de resistência,
O papel fica interessante, que ele pode expandir numa onda 3 aqui toda essa perna de alta, tá? O que levaria os preços para, primeiramente, um possível alvo, aqui uma resistência primeira em 3,07, depois 3,12, depois ali em 3,25, tá? Depois, quem sabe, 3,46, que é o topo de janeiro deste ano. Acho que vale a pena colocar no radar raiz 4, né? Vamos ver o semanal. No semanal, o papel tem espaço para subir até a média de 21. Vejam como o preço estava longe da média, né? O preço estava aqui e a média de 21 lá. O papel tem espaço para caminhar até 3,17, onde tem a média. A média tem sido de 21, tem sido a resistência desse papel, né? Desde agosto do ano passado. Toca na média, cai, toca na média, cai. E vamos ver se esse papel consegue retornar pelo menos até a média, tá? Vamos acompanhando aos poucos, raiz 4. E VEG 3, vamos terminar o nosso estudo aqui com VEG 3. A VEG, gente, esse aqui é o gráfico diário da VEG 3, tá? Deixou uma vela de forte queda na última sexta. Se nós olharmos aqui, o papel rompe no intraday, né? Durante o pregão rompeu essa resistência muito importante de 8 de novembro do ano passado. Vejam que o papel toca lá, né, no intraday, rompe e depois volta. Tá? O ideal seria que tivesse deixado um candle, o fechamento tivesse sido acima desse ponto ali de resistência, um fechamento acima de 42,06. Tá? Muito bem, ele está numa região de resistência, ele toca nessa resistência, volta a cair com força, tá, pessoal? Então, o que nós temos que observar é que o papel faça o rompimento de, primeiramente, 42,06 e com esse volume aqui crescente ou alto. E depois, se a gente colocar aqui no gráfico semanal, a gente vai observar que logo em cima ele já tem outra resistência, que é ali na faixa de 45,26. Tem que romper 45,27, ou seja, olhem aqui na esquerda, ó, é um topo deixado lá em janeiro de 2021. Aquele topo exerce uma resistência ao preço, toca lá e tende a cair. Tem que romper, tá, a faixa de 45,31 por ali, né? Romper com volume alto ou crescente, tá? Veja como o papel se aproxima daquela resistência ali do... Vamos limpar um pouco esse gráfico aqui. Vejam que o papel se aproxima dessa resistência primeira aqui deixada em novembro do ano passado. Ele toca lá na resistência e cai. É uma resistência significativa. Tá? O dia que romper, o papel fica bonito com próxima resistência lá em 45,30. E se romper 45,30, estará rompendo um topo, né? Um topo histórico. Tá? Então acho que vale a pena ir acompanhando, né? Principalmente se romper regiões de resistências, tanto no semanal quanto no diário. Tá? O papel aqui busca a região de... Ele está numa região aqui praticamente de suporte, né? Suporte em 40,44. E se cair mais um pouquinho, 40,19 é o suporte da média, que tem sido um suporte relevante para esse papel desde fevereiro, né? Quando o papel entrou numa consolidação enorme. Muito bem, pessoal. Por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção aí de vocês. Nos vemos no próximo final de semana. Desejo uma ótima semana a todos vocês.